Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Estamos de volta pela infinita bondade de Deus para continuar mergulhando mais no texto sagrado aqui, destrinchando cada detalhe, com o apoio de toda a teologia bíblica e do Espírito de Deus para iluminar nosso caminho e nos ajudar a entender toda a mensagem bíblica. Vamos lá aprender mais um pouquinho? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o Fábio e esse é Levítico capítulo 10, parte 2, episódio número 389, a quinta temporada, onde está inserido o livro de Levítico. Então, sem dúvida, parecia Nadab e Abiú. É muito séria aqui essa questão de Nadab e Abiú e a gente vai continuar aprendendo, né? Nadab e Abiú parecia uma questão sem importância. Que eles pegassem um fogo de um altar e não de outro. Mas para nós pode parecer uma coisa comparativamente pequena quando nós vemos isso em conexão com a terrível desgraça que se seguiu ali imediatamente. Obviamente, no entanto, foi uma grande coisa aos olhos de Deus. O ato de punição pelo qual ele demonstrou o seu grande descontentamento. E as palavras do texto provam isso suficientemente. A seriedade dessa transgressão particular por parte dos filhos de Arão surgiu de várias considerações. A sua seriedade para nós, no fato de que podemos estar desconsiderando como pequenos e insignificantes aquilo que aos olhos de Deus é grande e até vital. Para que possamos abordá-lo com o que consideramos serviço aceitável quando ele está preparado para rejeitá-lo, como fogo estranho, e nos condenar severamente por desconsiderarmos a sua vontade revelada. Em conexão com a adoração de Deus existem muitas coisas. Existe o aparente, existe o intrinsecamente pequeno. No que diz respeito às próprias coisas, não tem importância para o Deus Altíssimo, que não habita em templos feitos por mãos. O estilo da arquitetura de nossos santuários, o caráter dos seus móveis, a ordem dos serviços, o número de ministros que servem no púlpito ou na mesa, o texto particular escolhido para o dia, etc, etc. O julgamento de homens bons e fiéis pode ser diferente dessas coisas. E suas diferenças podem não ter importância aos olhos de Deus, de forma alguma invalidando o serviço prestado, nem diminuindo a bênção recebida. Mas em conexão com esses assuntos menores, existem outras coisas, meus queridos. Existe o que é o realmente intrinsecamente grande. É da maior importância que, em todas as coisas mais pesadas e mais leves, nós devemos estudar para seguir a vontade de Cristo. Sua vontade é revelada em suas próprias palavras e nos atos e palavras dos seus apóstolos. Daí nós devemos deduzir cuidadosamente o seu desejo a nosso respeito. Nós devemos fazer com que todas as coisas conduzam a um espírito reverente. Deus será santificado. O serviço que não tende a impressionar o adorador com a grandeza, majestade, santidade, sabedoria, fidelidade de Deus é fatalmente defeituoso. É essencialmente defeituoso. Nós devemos exaltar Jesus Cristo como Salvador,
A proeminência e prioridade dada à oferta pelo pecado neste livro de Levítico, ela nos aponta, ela nos ensina e apontam claramente para a verdade de que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, deve ter o lugar principal na adoração cristã. Ele, o Filho Divino, também deve ser santificado naqueles que se aproximam dele. Nós devemos apresentar toda a verdade da revelação de Deus, não aquela parte que preferimos, que se enquadra em nossos gostos ou aquisições, mas todo o conselho de Deus. Fogo estranho e o julgamento de Jeová sobre isso. Então, no versículo 3, aqui diz: Então disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. E aí Arão se calou. É uma grande ofensa contra a santidade de Deus. A contaminação de sua adoração, a violação de sua palavra escrita, introdução de uma vontade própria e um mero dispositivo humano. Profanação do santuário, pela desobediência dos sacerdotes, os ofícios sagrados foram desonrados e isso é um mal terrível. Ocultar a glória de Deus com uma glória falsa, um ritualismo vazio, uma mera demonstração de um talento humano, abuso de música, abuso de toda forma de entretenimento, esquecimento de Deus nesse serviço, tentação de vanglória. Imediatamente após que o serviço do templo foi inaugurado, o homem o estragou, por assim dizer, por seu pecado. Veja, o começo da vida terrena foi estragada pelo pecado de Adão e Eva, o novo mundo após o dilúvio. Pelo pecado de Noé, Gênesis 9, rebelião e idolatria na nova terra de Canaã, Juízes 2:3, Salomão e seus pecados, 1 Reis 11, a corrupção da igreja primitiva, Atos capítulo 20, versículo 29, etc, etc. Apostasia final, Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao 10. Tudo isso. De que podemos depender senão da misericórdia preservadora, da graça salvadora daquele que nos redimiu? O fogo estranho, ele foi assim condenado solenemente apenas para chamar a fé e ligar mais firmemente o povo de Deus àquele fogo do seu amor, que enquanto consumia o sacrifício na cruz, preparava também o caminho para todos no santuário, para que todos sejam reis e sacerdotes para Deus por meio de Cristo. Houve uma submissão ali em tristeza. Os sacerdotes sobreviventes, eles deveriam deixar o luto e os preparativos do funeral para os seus irmãos. Veja que até o luto não deveria interferir no serviço e na consagração sacerdotal. Deus afirma suas reivindicações como primordiais e nos faz lembrar de Mateus 10:37, da palavra de Jesus, quando ele disse: aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, disse, não é digno de mim. E aquele que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. O pensamento de que Deus permitiu a morte daqueles que nos são queridos tem uma influência maravilhosamente calmante sobre nós. Nós podemos não ver a razão e Deus pode não nos mostrar por um longo período sua razão, mas podemos acreditar que Ele tem uma boa razão e que Ele faz todas as coisas bem. A morte de Nadab e Abiú foi tão claramente um sinal de Deus quanto a manifestação anterior. Jó, novamente, ele mostra o mesmo espírito submisso sob um luto ainda maior. O mesmo fez Davi com a morte de seu filho, o mesmo aconteceu com Maria e Marta na morte de Lázaro. Todos esses dignos descansaram, como todos nós também iremos descansar. E não há outro descanso, senão na vontade de um Deus onisciente que conhece todas as coisas. A incerteza é difícil, mas mesmo a certeza do luto e da tristeza contém um elemento de descanso.
A tristeza necessita de jejum em vez de festa. Após o terrível julgamento, Arão e seus filhos sobreviventes não tinham apetite para o banquete a que tinham direito. E assim eles parecem ter queimado a oferta pelo pecado em sua totalidade, quando, como nós já aprendemos, era separada uma parte do sacerdote. Mas eles separaram em vez de comê-la. Moisés, ao instruir os tristes sacerdotes a prosseguir para a festa da comunhão, tudo isso após a morte de Nadab e Abiú, lembre-se que eles eram filhos de Arão e ainda havia mais filhos de Arão. Arão instintivamente ele viu a incongruência de festejar quando seu coração estava tão dolorido. E, portanto, ele agiu no espírito da lei que dispunha do que não podia ser usado no fogo do altar. Veja aqui claramente essa figura de um pai enlutado. Arão, quem pode permanecer imóvel na presença da morte? Um abismo nos separa do amigo que partiu, e o passado é como um sonho. Então a taça do luto contém um elemento adicional de amargura. A ordem natural é invertida aqui com Arão. Aqueles que deveriam ter me sucedido foram antes de mim. Aqueles que deveriam ser para mim uma posteridade estão no lugar dos ancestrais. Todas as promessas de vida não realizadas é o suficiente para partir o coração de um pai como Arão com decepção. Não assumamos precipitadamente que a morte do jovem é um julgamento. Nós podemos não ter Moisés ao nosso lado, como aqui, para interpretar a cena angustiante. Mesmo no caso diante de nós, não temos garantia de decidir sobre o destino final de Nadab e Abiú. A morte é verdadeiramente, em todos os casos, uma instância particular de uma lei geral. É isso que o Senhor falou, dizendo, eu serei santificado, etc. Isso sempre nos lembra de sua conexão com o pecado. E toda vez que somos chamados a ficar de pé junto à sepultura, devemos ficar impressionados com o senso mais profundo do pecado, a enormidade e horror do pecado aos olhos de Deus. Contemplando o efeito, vamos odiar a causa. Arão ele fornece um exemplo de um comportamento adequado sob o julgamento. Veja, meus queridos, que ele não podia se alegrar ao ver o fim de suas esperanças. Deus não espera tal triunfo antinatural sobre os instintos de afeto, mas ele se absteve de murmurar, ele calou-se. Eu lembro da esposa de Jó, que aconselhou a ele, amaldiçoa Deus e morre. Mas ele não pecou com os lábios. Ele foi de fato capaz de dizer, recebemos o bem de Deus, das mãos de Deus, e não receberemos o mal. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Os caminhos de Deus, eles costumam ser misteriosos, mas a sua sabedoria não pode errar, nem o seu amor pode e não irá ser jamais cruel. Nunca se deve permitir que o maior grau de afeição por nossos semelhantes diminua nossa consideração suprema pela glória do Criador. É o Senhor, faça o que lhe parecer bom. Ouça a voz debaixo das árvores do jardim do Getsemane. Pai, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Prestamos certo respeito a Arão como o primeiro sumo sacerdote da antiga lei. Tipo do sumo sacerdote, Jesus Cristo. Mas nós prestamos uma honra maior a ele. E sentimos uma consideração mais profunda por ele. Como alguém que agiu nobremente num momento tão difícil. Em Arão há uma nobreza de autocontrole aqui nessa circunstância, que é verdadeiramente comovente, que excita nossa sincera admiração no fato de que Arão manteve a paz. Ele não cedeu à emoção tempestuosa ou à queixa contra Deus. Ele agiu como lhe convinha, de pé onde estava, na presença, próxima de Deus. Ele suportou o golpe em silêncio sagrado, não abriu a boca, ficou mudo porque sentiu que foi o Senhor que havia feito e Deus sempre sabe o que é melhor. Não há nada mais viril, mais nobre,
mais admirável do que a calma numa hora avassaladora e tempestuosa. O único sentimento que deveria encher o coração daqueles que estavam diante de Deus era uma aceitação inquestionável do decreto aflitivo de Deus, do divino. Meus queridos, para a gente finalizar, chega momentos em nossa história que no mais alto interesse de todos, a serviço de Deus e de nossa espécie, nós somos chamados a fazer com que as emoções parentais, conjugais, fraternais, amigáveis, deem lugar à calma de espírito. Quando essa hora chegar, nós, se tivermos o espírito que havia aqui em Arão, nós obedeceremos, como ele obedeceu. Louvado seja Deus. Então a gente volta em breve, tá bom? Para continuar neste mesmo capítulo, ainda mais um pouquinho. Tem muita coisa ainda pra gente ver, muito detalhe. Tem sido uma jornada fantástica aqui com vocês e eu te espero no próximo episódio, que ainda tem um longo caminho pra gente percorrer e a gente vai percorrer capítulo por capítulo da Bíblia Sagrada, conforme a bondade e a misericórdia de Deus nos permitir. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.